Olá a todos! Hoje nós vamos falar um pouco sobre neurotransmissão ou sinapses químicas. Fiquem comigo até o final. Já desde a época de Ramon e Cajal, acreditava-se que a comunicação entre os neurônios se dava por uma região especializada da membrana. Charles Sherrington foi o primeiro a dar o nome de sinapse para essas regiões especializadas das membranas dos neurônios. E Otto Loew, ele em 1920 fez um experimento em que ele identificou mesmo a transferência de acetilcolina, né, transferência de dentro do neurônio para o meio externo, né, para a região da fenda sináptica, e isso fazia com que o coração se contraísse. E esse experimento do Otto Loew com relação ao nervo vago liberando acetilcolina, né, que fazia contrair o coração, junto com as descobertas também de Henry Dale, fizeram com que eles ganhassem o prêmio Nobel por causa da descoberta da transmissão química entre os neurônios. Cada neurônio possui aproximadamente 1000 sinapses. Então, de uma forma simplificada, a sinapse, que é uma região especializada de contato entre dois neurônios, ela é constituída por 3 elementos: o terminal pré-sináptico, que está no neurônio pré-sináptico, a célula pós-sináptica, ou seja, o terminal pós-sináptico, e um espaço entre essas duas células, entre esses dois neurônios, constituindo a fenda sináptica. Então, vamos considerar de uma forma simplificada que a neurotransmissão possui 10 etapas e nós vamos comentar essas etapas agora. A primeira etapa é a síntese do neurotransmissor e armazenamento também desses neurotransmissores em vesículas. Então, cada neurônio pode produzir um ou mais tipos de neurotransmissores, dependendo, né, das suas características, da sua maquinaria de síntese, das suas enzimas, né, e dos precursores que ele tem acesso para poder produzir esses neurotransmissores. A segunda etapa da neurotransmissão, depois que você tem a produção desses neurotransmissores, e aí acontece o que na segunda etapa? Chega um potencial de ação no terminal pré-sináptico. Com a chegada do potencial de ação, nós vamos para a terceira etapa. A terceira etapa é a despolarização dessa região, desse terminal pré-sináptico. E a quarta etapa seria a abertura dos canais voltagem dependente de cálcio, que ocorre nesses terminais pré-sinápticos. Quinta etapa, então o cálcio faz com que ocorra a fusão das vesículas que contêm os neurotransmissores com a membrana pré-sináptica desse mesmo neurônio, que vai fazer com que esses neurotransmissores sejam liberados na fenda sináptica. Então, em sexto lugar, é essa liberação dos neurotransmissores na fenda sináptica. Sétima etapa, ligação desses neurotransmissores com receptores específicos na membrana pós-sináptica, do neurônio pós-sináptico. Então, os neurotransmissores se ligam a esses receptores. Importante lembrar, os neurotransmissores não entram no neurônio pós-sináptico, ele se liga a receptores específicos que vão ter uma ação nesses neurônios, tá? Oitavo lugar, ocorre a abertura ou fechamento de canais pós-sinápticos. Então, esse receptor pode estar acoplado com um canal ligante dependente, né, e promover a abertura dele, canal iônico, ou ele pode agir, o neurotransmissor, num canal acoplado a uma proteína G, e isso pode levar à abertura de canais iônicos também. Abertura ou fechamento. A nona etapa, né, a número 9, o que ocorre são correntes iônicas pós-sinápticas que causam os potenciais pós-sinápticos. Então, o neurônio pós-sináptico, ele começa a despolarizar. E a 10ª etapa é a remoção dos neurotransmissores por captação glial ou recaptação na região pré-sináptica, ou degradação enzimática na fenda sináptica. Então, é muito importante retirar os neurotransmissores que estão nessa fenda para que ocorra a finalização do processo de neurotransmissão e, posteriormente, possa ocorrer um novo processo de neurotransmissão. Então, retomando um pouco como que é a produção do neurotransmissor,
A gente tem organelas especiais, né, no neurônio, como o retículo endoplasmático rugoso, que possui os ribossomos, e lá ocorre a síntese, né, do peptídeo precursor. Esse peptídeo precursor é exportado, então, para o aparelho de Golgi, e nesse aparelho de Golgi, né, nessa organela, ocorre a liberação de grânulos secretores que são levados pelos microtúbulos até a região das sinapses, né, então eles passam por todo o axônio, ao longo de todo o axônio, e na região das sinapses, esses grânulos, eles vão liberar, vai ter a produção, na verdade, do neurotransmissor, a partir do precursor, e este será colocado dentro das vesículas e fica ali aguardando o momento de liberação para que ocorra a sinapse. É importante lembrar que esses neurotransmissores precisam de um transportador para que eles entrem dentro das vesículas nos terminais sinápticos, tá? Então, existem transportadores específicos para cada um desses neurotransmissores. Então, o neurônio que tem a maquinaria para o neurotransmissor específico vai ter esse transportador específico nas vesículas, fazendo com que o neurotransmissor seja armazenado dentro das vesículas. O processo de ancoragem das vesículas na membrana pré-sináptica é bem detalhado e ele é realizado graças à presença de proteínas específicas como a SNARS, a sinaptogamina, a complexina, MUNC18 e MUNC13. Essas proteínas, elas são dependentes de cálcio para que elas consigam fazer a ancoragem da vesícula na membrana e a liberação dos neurotransmissores por um processo de exocitose. Os neurotransmissores são liberados para a fenda sináptica. Então, agora vamos falar um pouco mais profundamente sobre a ligação dos receptores com os neurotransmissores. Então, esses receptores e neurotransmissores são altamente específicos, ocorre uma ligação do tipo chave-fechadura. Então, cada neurotransmissor tem a sua fechadura exata, seu receptor exato, onde ele vai atuar. Existem receptores tanto no terminal pós-sináptico como também no pré-sináptico, fazendo a modulação da sinapse, aumentando ou diminuindo a liberação de neurotransmissores. Os receptores pós-sinápticos, como eu falei, podem ser acoplados à proteína G ou a um canal iônico. Eles são responsáveis por gerar um sinal no neurônio pós-sináptico, que pode ser um PIPS ou um PEPS. Ou ainda, podem regular a atividade de uma célula efetora, como um músculo ou um órgão específico. Então, como eu falei, se os canais iônicos abertos na membrana pós-sináptica forem permeáveis a sódio ou cálcio, que são íons positivos, cátions, ocorre a despolarização da membrana, ou seja, um PEPs. E geralmente as atividades sinápticas de canais iônicos abertos por acetilcolina e glutamato promovem esse tipo de sinal. Se os canais iônicos no terminal pós-sináptico forem permeáveis a potássio ou cloreto, ocorre a entrada de íons cloreto ou saída de potássio, e isso leva a uma hiperpolarização da membrana do neurônio, levando a uma sinalização do tipo PIPS. Os canais iônicos que são abertos pelos neurotransmissores glicina ou GABA causam PIPS no neurônio. Agora, vamos falar um pouco mais sobre a última etapa da neurotransmissão, que é a metabolização ou recaptação dos neurotransmissores. Então, é necessário que tenha enzimas, tá? Pode ser intra ou extracelular a localização dessas enzimas. Exemplo é a acetilcolinesterase ou a MAO, que são enzimas que fazem essa degradação de neurotransmissores ou metabolização dos neurotransmissores. E a gente tem também a recaptação de neurotransmissores, tanto pelo próprio neurônio, no terminal pré-sináptico, quanto também extraneuronal, como por exemplo no caso de glias, astrócitos, que retiram neurotransmissores da fenda sináptica, processam eles, devolvem para o neurônio, ou pode até fazer um tipo de gliotransmissão, levando esses neurotransmissores para outra sinapse. Eles tiram de uma sinapse e jogam em outra sinapse. Então, para finalizar essa aula, vamos recapitular as etapas da neurotransmissão. Número 1, produção, síntese, de neurotransmissores e armazenamento em vesículas. Número 2, chegada do potencial de ação. Número 3,
Despolarização do terminal pré-sináptico. Número 4. Entrada de cálcio pelos canais iônicos voltagem dependente. 5. Cálcio faz com que as vesículas, né, as proteínas lá, aquelas proteínas SNERs e assim por diante, sinaptogamina, sinaptofisina, façam a ancoragem das vesículas na membrana pré-sináptica do neurônio. 6 é a liberação mesmo propriamente dita dos neurônios na fenda sináptica. 7, a ligação dos neurotransmissores com os seus receptores específicos, podendo ser pré-sináptico ou pós-sináptico. O receptor pré-sináptico, então, modula a sinapse, aumentando ou diminuindo a liberação de neurotransmissores, enquanto que o pós-sináptico, ele vai fazer a geração de um PIPs ou de um PEPs. 8º, né? Aí um pouco antes disso, abertura ou fechamento de canais pós-sinápticos, canais iônicos. 9, ocorre então uma corrente, né, que seria o PIPs ou PEPs, uma corrente iônica nos neurônios pós-sinápticos, causando potenciais pós-sinápticos. E 10, remoção dos neurotransmissores da fenda sináptica, ou por metabolização, ou por recaptação, ou seja, degradação enzimática ou recaptação pelo neurônio pré-sináptico ou pela glia. Espero que vocês tenham entendido todas as etapas da neurotransmissão. Qualquer dúvida, podem me procurar. Um grande abraço. Tchau, pessoal!